Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Natália, para quem não me conhece, sou casada, sou mãe de 2 filhos e estou aqui hoje a pedidos para gravar um vídeo falando sobre a nossa viagem de carro, né? Nosso tour aí pelo Nordeste, saindo aqui do interior de São Paulo, rumo a Natal, no Rio Grande do Norte. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa viagem, dicas, práticas de como organizar uma viagem desse tipo com crianças, fique por aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, gente, para começar, eu tô aqui com a minha colinha, né, meu caderninho, que eu anotei tudo nesse caderninho aqui, gente, durante a viagem. Então, para começar, como surgiu essa ideia, né? A gente mora em Catanduva, uma cidade do interior de São Paulo, e já era muito vontade do meu marido de fazer essa viagem, de ir aqui para o Nordeste de carro. Eu falei, bom, então já que a gente vai, eu preciso me planejar, porque não era apenas nós dois, né? Tenho um filho de 5 anos, uma menina de 10 anos, então eu ia levar 2 crianças, precisava me programar. Então, o primeiro passo, assim, a primeira coisa que eu fiz foi definir a data, quando a gente iria fazer e o período da viagem, quantos dias a gente ia ficar viajando e o orçamento, quanto a gente tinha de dinheiro para poder gastar durante essa viagem, para bancar a viagem. Então, se eu posso deixar aí, a primeira dica é defina o período, né? O período que você vai poder viajar, quantos dias você tem de férias, tudo mais, e dentro desse período um orçamento, para depois que você tiver o período e o orçamento, você poder encaixar dentro disso o seu roteiro, né? Então, em primeiro lugar, definimos, a gente tinha 30 dias de férias, mas as aulas iam começar um pouquinho antes. Então, como a gente ia também para São Silvestre, não tinha como a gente ir antes do dia primeiro, né? Porque a gente ia estar na corrida. Então, a gente poderia sair, dia primeiro era feriado. Eu decidi, então, vamos esperar o dia 2, que é o primeiro dia útil do ano, se precisar ir em mercado, comprar alguma coisa. Então, decidimos sair no dia 3 de janeiro. E aí a gente teria que voltar no máximo aí dia 25, 26 de janeiro, que é quando já começava as aulas. Então a gente tinha 25 dias aí, digamos assim, para fazer a viagem. E aí dentro dessas datas eu fui estabelecendo os locais, né, onde a gente poderia dormir, onde a gente poderia ficar, ida e volta, né? Estabeleci esse roteiro. Já imaginou sair do interior de São Paulo rumo a Natal de carro com 2 crianças? Pois é, uma loucura, né? Mas a nossa família vai fazer essa loucura e se você quiser acompanhar, fica aqui com a gente. Beijos e vamos para a estrada! Então, deixei um videozinho aí de como foi a nossa rota de ida, né? Estabelecidas as datas, a gente começou a definir as cidades por onde a gente queria passar. Aí a gente decidiu ir por Minas, né? Começar por Minas Gerais, passando depois para o Espírito Santo e subindo pelo litoral até chegar em Natal. E na volta a gente tinha alguns destinos específicos que a gente precisava passar, né? A gente iria passar na casa de alguns amigos e queria conhecer Brasília, então a volta a gente fez um outro caminho, depois eu vou falar mais pra frente, né? Então decidimos aí o roteiro, que eu vou deixar, que vou falar de todas as cidades, né, em ordem como que foi. E aí, definido esse roteiro, começou aí o planejamento mesmo, a pesquisa sobre as cidades, né? O que fazer em cada cidade, quais eram os principais pontos turísticos, né? Hospedagem. Primeira coisa que eu fiz também, reservar as hospedagens, eu já deixei a ida tudo reservado, porque com criança é mais complicado, você chegar num lugar, às vezes não tem onde ficar, era alta temporada, falei, então eu me sinto mais segura deixando tudo reservado na ida. Depois a volta, como não eram cidades do litoral, aí a gente foi reservando no caminho, conforme chegava na cidade, mas a ida eu já deixei tudo reservado. Então, assim, gente, vai muito do estilo de viagem de cada um, de como você quer fazer. No nosso caso, eu optei por a gente não rodar à noite, eu não queria andar à noite com as crianças. Eu preferia andar de manhã, né? Chegava na cidade, curtia a parte da tarde ali. Teve cidades que a gente ficou 2 dias, a grande maioria foi um dia em cada lugar,
para a gente conseguir, né, em poucos dias, só em 25 dias, fazer esse trajeto. Então teve que ser um dia em cada lugar. Então eu fui calculando ali quanto tempo demorava para a gente chegar de uma cidade para outra e assim fui montando o roteiro, né? Então mais para frente eu vou falar para vocês a respeito das cidades. E aí definido isso, a gente começa o planejamento de comprar o que precisa, né? De comida, de levar lanchinhos, tudo mais, para a gente poder se organizar e realmente sair de viagem, né? Então, teve aí o processo das malas também, né? Que muita gente me perguntou, nossa, como que você levou mala para tantos dias e tal. Então, eu queria falar um pouco a respeito dessa questão da mala, porque eu errei nessa questão da mala, gente. Então, já ficou de aprendizado. No início, eu achei que seria mais fácil eu fazer uma mala para cada um. E assim eu fiz uma mala para cada um, uma mala com roupa de piscina, né, só coisas de banho, e uma mala para acessórios, onde iam as necessaires de banho, de higiene, né, várias coisinhas que eu levei. Vou deixar umas fotos, uns vídeos aí da mala. E fiz assim, uma mala para cada pessoa. Só que quando você chega no lugar, nós somos em 4. Então você tem que pegar, levar aquelas 4 malas, mais as outras coisas, né, de acessório, tudo. 4, 5 malas, leva tudo. No outro dia a gente vai para outro lugar, traz tudo. Então não ficou prático. E aí durante a viagem eu mudei e comecei a fazer uma mala para cada cidade, né? Uma mala só para todo mundo. E aí eu acho que é mais fácil. Então o que eu deixaria de dica aí seria isso, pegue uma mala grande e faça uma mala só para todo mundo, porque aí você chega no lugar, leva aquela mala e pronto, acabou, e traz aquela mala. Não precisa fazer esse rolo de ficar pegando coisa num monte de mala. Então, gente, assim, ó, eu fiz uma lógica que tá funcionando assim na minha cabeça, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui. Então aqui tem uma bolsa de remédios. Essa daqui são alguns remédios extras, tô levando até antibiótico. Aqui é tudo das crianças. E aqui de uso geral, depois eu vou mostrar aberto. Então, 2 bolsas de remédio. Tudo isso vai numa mala. Uma mala só de bolsas e acessórios. Aqui tem um kitzinho de costura. Essa bolsa, que é coisas pra lavar roupa e louça. Esse daqui, que é um motorzinho pra lavar roupa, eu vou mostrar. Então, essas 3 lava-roupas. Esse aqui é um mictório aqui portátil, né, pra viagem de carro. Uma bolsa de itens de higiene e uma bolsa de banho. Tá aqui. Aí aqui tem um lencinho, uma bolsinha com absorvente. E um kit aqui pra unha e sobrancelha. Bom dia, pessoal. Agora são 5 horas da manhã e vamos mostrar um pouquinho do planejamento de hoje. Hoje é dia 3/1/2026. Será que tem coisa aqui dentro desse veículo? Precisa locar um caminhão. Vem aqui, vamos ver mais. Será que aqui cabe coisa? Olha. Aí, ó, tem um pouquinho de cada coisa. Não dá pra mostrar tudo, mas tem um pouquinho. É isso aí. Segue para mais novidades aí de hoje. Olha, aqui vai a Beatriz e ali vai o Felipe. E aqui tá a mudança. Será que vamos mudar de país ou não? Vamos mudar de estado, de país, ou só vamos passear mesmo? Isso aí. Então, deixei um pouquinho aí, né, das imagens aí da mala, do carro carregado, porque a gente ia ficar em 2 campings também, então além das malas, teve que levar tudo para camping, barraca, comida, enfim, bastante coisa, então o carro foi lotado. E toda a parte do carro, revisão, seguro, tudo isso a gente viu também. Essa parte ficou mais com o meu marido, né, de cuidar do carro e das ferramentas e de tudo que tinha que levar. Mas tudo isso a gente viu também, né? O pré-viagem é muito importante também, viu, gente? Tem que se preocupar com isso. E aí, malas prontas, tudo pronto, tudo no carro, fomos para começar o nosso roteiro. E antes de iniciar aí as cidades, né? O que acontece? Eu sou uma pessoa muito organizada, assim, extremamente. Eu sei que cada um é de um jeito, tem gente que é mais tranquilo, mas eu sou muito preocupada, muito ansiosa. Então, assim, tem esse caderninho que eu marquei tudo, então eu tinha uma lista, assim, até de hospitais em cada cidade, com telefone de médico, se acontecesse alguma coisa. Remédio, eu levei tudo que
pode imaginar, assim, graças a Deus não precisamos usar nada, mas eu levei de tudo. As cidades, cada cidade eu anotei onde a gente ia ficar, os pontos turísticos principais, onde queria passar, onde a gente ia almoçar, onde a gente ia jantar. Gente, eu fiz uma pesquisa extensa, assim, eu pesquisei tudo e eu tinha tudo anotado. As estradas, eu baixei mapas offline, o GPS funcionou super bem na viagem, mas eu baixei os mapas offline e eu anotei todas as estradas onde a gente ia passar, então eu tinha isso anotado. Então, assim, eu fiz um dossiê da viagem, talvez muitos podem achar exagero, mas para mim era uma precaução, uma coisa que eu me sentia segura, se acaso não funcionasse ali o GPS, eu tinha como saber. Eu assisti vários vídeos das estradas, né, para conhecer, ver realmente como estavam as condições. Então é uma coisa que talvez não seja tão necessário para alguns, mas para mim, para me deixar segura, foi muito importante. Então, começando aí, né, a lista das cidades, o nosso roteiro de ida ficou o seguinte: nós saímos de Catanduva, vou ler minha colinha aqui, tá? Aí nós fomos para Capitólio, Minas Gerais, Ouro Preto, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo. Na verdade, a gente ficou hospedado em Vila Velha, né? Mas é juntinho ali. Itaúnas, Espírito Santo, Porto Seguro, na Bahia, Ilhéus, na Bahia, Salvador, Bahia, Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas, São Miguel dos Milagres, Alagoas, Maragogi, Alagoas. Aí de Maragogi a gente ia passar por Porto de Galinhas, passar o dia e dormir em Recife, né? Pernambuco já. Depois, e no outro dia, íamos passar por João Pessoa, na Paraíba, e dormir em Natal, no Rio Grande do Norte, e conhecer também Pipa, ali no Rio Grande do Norte. Essa era a nossa rota de ida. E aí, na volta, a gente ia sair de Natal, no Rio Grande do Norte, e passar em Picuí, na Paraíba, onde a gente tinha amigos para visitar. Depois passar na cidade de Pedra, em Pernambuco, onde a gente também tinha amigos para visitar. Depois de Pedra, a gente foi para Petrolina, Pernambuco. E aí a gente foi sentido Brasília. Então, pousando em cidades aí nesse trajeto, né? Para chegar até Brasília. Então, a gente pousou em Ceabra, na Bahia, Rosário, na Bahia, para depois chegar em Brasília, Distrito Federal. Aí a gente foi para Goiânia, Goiás, para depois voltar para Catanduva. Isso deram 24 dias de viagem no total. Bom dia! Bom dia! Estamos saindo agora de viagem. Olha aqui um piquenês com seu fone, a outra com seu fone. Ah, olha aí, ninguém quer nem saber. Beleza? Estamos indo para nosso primeiro destino, Capitólio. Chegamos aqui no camping Cachoeira do Turvo, ó. Céu azul, hein? Não está chovendo, graças a Deus. O Dodô já está ali, ó. Papai vai preparar nossa barraca. Vai ser nosso destino de hoje. Aqui nesse camping tem 3 cachoeiras, tem uns motorhome aqui também, lá pra baixo. E aí nós vamos ver as cachoeiras. Então, finalmente iniciando aí a viagem, a gente começou por Capitólio. Então, a gente saiu aqui de Catanduva, foi até Capitólio. Em Capitólio, a gente optou por ficar num camping, porque já é o nosso estilo, a gente gosta, a gente já está acostumado com camping. Eu sei que muita gente não gosta, mas a gente já está acostumado, era apenas um dia. E a gente decidiu ficar lá porque já tinham 3 cachoeiras nesse camping, né? Então a gente já podia ficar lá e conhecer as cachoeiras, porque em Capitólio, tudo onde você vai conhecer cachoeiras, você tem que pagar a parte. Então a gente ficando lá, a gente já teria acesso a essas cachoeiras para poder conhecer. Então valeu mais a pena, né? A gente ficou ali do dia 3 para o dia 4, né? Foi só um dia, a gente chegou lá por volta de 11h30, a gente foi almoçar no restaurante, chama Restaurante do Turvo, muito gostoso ali em Capitólio também. E aí a gente foi pro camping. O camping que a gente ficou chama Camping Cachoeira do Turvo. A gente chegou ali depois do almoço, conseguiu aproveitar a parte da tarde, ver as cachoeiras, tudo. Dormimos, no outro dia de manhã a gente já seguiu pro próximo destino, que seria Ouro Preto. Alguém não aguentou subir as ladeiras de Ouro Preto. Morrendo, né? O gato.
Então, de Capitólio, a gente não conheceu a cidade em si, a gente não chegou a ir na cidade, a gente ficou ali no campo, na parte das cachoeiras. Tava chovendo quando a gente foi, mas chegou lá, abriu o sol, então deu para aproveitar, foi muito gostoso. E aí no dia seguinte a gente seguiu para Ouro Preto. As estradas aqui de Catanduva para Capitólio estão ok, viu? São estradas boas, dá para ir tranquilo. E de Capitólio para Ouro Preto também, assim, com um pouquinho de lentidão, mas dá para ir, não tem muito buraco. E em Ouro Preto a gente ficou na Casa Raiz. Nosso anfitrião ali, o Rodrigo, uma pessoa maravilhosa, nos atendeu ali super bem, fez um café da manhã maravilhoso para nós. E da mesma forma, nós fomos de manhã, chegamos na hora do almoço, né? Almoçamos até um pouquinho antes no posto, chegamos lá em Ouro Preto, a gente conseguiu passear um pouquinho, conhecer a cidade, jantar por lá. A gente foi jantar no Pizza Jazz, se eu não me engano, o nome do restaurante. E foi muito gostoso também ver ali os pontos turísticos, né? A minha menina ficou encantada, assim, porque é um lugar histórico, né? Um lugar muito lindo, assim. Então valeu a pena a gente conhecer. A princípio, a gente tinha pensado de pousar em Belo Horizonte, mas a gente já conhecia Belo Horizonte e também a estrada BR-262 não estava boa. Então eu vendo os vídeos, eu vi que o pessoal falou que estava muito ruim esse trajeto e compensava fazer esse desvio por Ouro Preto. Eu falei, bom, a gente não conhece Ouro Preto, então é melhor passar por lá, já desvia um pouco dessa estrada ruim e já conhece mais uma cidade, e assim a gente fez e foi excelente. O piquinezinho já tá aqui curtindo uma prainha. E a Tata também. Escrevendo na areia. E ó. Então, ali do dia 4 para o dia 5, nós ficamos em Ouro Preto e dia 5 nós saímos rumo a Vila Velha, no Espírito Santo. Em Ouro Preto fez frio, tava bem frio, então acho que foi o único lugar que a gente usou bastante roupa de frio, que eu levei tudo, né, como boa precavida que sou. Mas foi o único lugar que fez bastante frio mesmo. Depois a gente já pegou um clima mais quente, né? Então saímos ali de Ouro Preto rumo à Vila Velha. E aí, gente, realmente a estrada estava muito ruim, principalmente quando chegou na BR-262 ali em Minas. Uma estrada muito esburacada, assim, não anda, muito trânsito de caminhões lentos, né? Então você não consegue andar. Era um trajeto que dava pra gente ter feito em bem menos tempo, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver o que eu coloquei. 449 quilômetros, mais ou menos. Demorou 7 horas e 40, 8 horas mais ou menos, porque a gente teve as paradas, né? Então, um trajeto que era pra gente fazer em 5 horas, a gente demorou 8 horas, porque é uma estrada bem ruim mesmo. E chuva também, pegamos chuva nesse trajeto, então dificultou aí um pouco a chegada, mas conseguimos, chegamos em Vila Velha, né, à noite. E lá a gente ia ficar 2 dias, né? Então a gente dormiu e no outro dia a gente conseguiu aproveitar ali. E foi assim maravilhoso, porque Deus mandou um sol pra gente, não parecia que ia fazer sol, mas veio o sol, abriu o tempo, a gente conseguiu aproveitar a praia e a gente ficou encantada ali com o Espírito Santo, não imaginava que teria uma praia assim com tanta estrutura, né? E ali em Vila Velha foi excelente. A gente ficou hospedado num apartamento do edifício Passárgada. Eu reservei, gente, tudo pelo Booking, tá? Tudo que eu reservei da ida foi pelo Booking, porque eu me sentia mais segura de fazer dessa forma, né? Tendo uma garantia ali, eu reservei tudo com cancelamento grátis, caso tivesse algum imprevisto. Então, reservei tudo pelo Booking. E esse apartamento era de um anfitrião, mas também fiz pelo Booking. Acabei não usando o Airbnb, achei que no Booking estava compensando mais os preços e tinham mais opções com cancelamento grátis. E a gente ficou ali nesse edifício Passárgada, em frente para a Praia da Costa, ali em Vila Velha, então um lugar excelente, muito bem localizado. O edifício tem tudo, lavanderia, então eu lavei roupa lá, muita gente me perguntou, como você fez com as roupas? Eu lavava a roupa nas lavanderias, essas lavanderias
lava e pegue, sabe? Você paga lá para lavar, secar e já traz pronta. Então esse foi o primeiro lugar que eu lavei roupa, foi ali em Vila Velha. E ficamos um dia só, né, praticamente, porque o primeiro dia foi só de estrada, só dormimos lá, mas aí no outro dia a gente conseguiu aproveitar, foi muito bom, e depois já partimos para o próximo destino, que seria Itaúna. Olha isso aqui, gente. Olha que lugar. Paraíso das dunas de areia. Itaúna do Espírito Santo. E aí, Itaúnas, a gente ficou no camping solar de Itaúnas. A princípio a gente ia ficar no camping mesmo, em barraca. Só que acabou que lá em Capitólio furou o colchão, então não dava muito certo pra gente ficar. E no solar de Itaúnas eles têm a opção de chalé. Então aí a gente acabou ficando num chalé. E Itaúnas, assim, gente, é uma cidade muito gracinha, uma vilinha. Chão assim de terra, não é asfaltado, e a praia tem as dunas de areia, que são a coisa mais maravilhosa. Então, durante as minhas pesquisas lá de trajeto, eu sabia que a gente tinha que ir de Vila Velha, de Vitória até Porto Seguro, mas aí ficaria muito longo esse trajeto, teria que ter uma cidade no meio do caminho para a gente dormir. E aí eu descobri Itaúnas, que ficava ali no meio do caminho, que era uma antiga vila de pescadores que foi soterrada. E quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, eu vou amar, porque eu amo vilinhas, cidadinhas assim pequenininhas. E foi dito e feito, assim, eu amei, achei muito lindo, valeu muito a pena ter parado ali. E aí a gente conheceu, foi nas dunas, né? Passou a tarde na praia, à noite a gente saiu ali no centrinho. Eu queria comer a moqueca capixaba, então comi, cheia de coentro. Dali pra cima só foi coentro na nossa vida, mas foi muito gostoso também, valeu muito a pena. Aí saindo de Itaúnas, a gente foi para Porto Seguro, né? Já entrou ali no estado da Bahia. Em Porto Seguro a gente ficou no hostel Costa do Sol, que fica ali em Coroa Vermelha. A gente ia ficar 2 dias lá também, então a gente chegou em Porto Seguro e já fomos direto para a praia. E nós fomos ali no Toa Toa, né? Que é um complexo ali de lazer, fica na praia de Teperapuã. Passamos a tarde ali, depois fomos pro hotel, né? E no outro dia a gente ficou em Coroa Vermelha, na praia do Mutá, na praia de Coroa Vermelha, ficamos por ali próximo onde a gente estava hospedado. E aí depois a gente seguiu para Ilhéus. Aqui é Tacara, hein, Rê? Uma praia privativa. Em Ilhéus aconteceu uma coisa também. Eu tinha uma reserva na praia de Olivença e teve um problema lá com a hospedagem e eles acabaram cancelando. Então, de última hora, eu precisei achar um outro lugar para ficar. E aí eu acabei reservando no Hotel Ilhéus, que fica no centro mesmo histórico ali de Ilhéus. E aí a gente foi para a Praia dos Milionários, almoçamos lá na Barraca Gabriela, ficamos um pouquinho ali, só que ali as ondas eram muito fortes. E depois a gente foi para a Praia de Olivença, que é onde inicialmente eu já queria ficar, que é uma praia mais deserta, tinha muitos surfistas ali, então né, brincaram bastante. E muito bonito também, com umas pedras, e a gente passou o resto do dia ali em Olivença. E depois fomos, né, voltamos, jantamos ali perto onde tem o letreiro de Ilhéus, estava tendo uma feirinha também. E aí começou a chover, a gente voltou. No dia seguinte, a gente foi para Salvador. Em Salvador, a gente ficou ali no hotel, no Rede Andrade Barra. E isso é interessante falar. Quando eu fui reservar, eu achei um preço muito bom por ser um hotel assim de frente para a praia, né? Uma localização excelente, num bairro bom, né? De Salvador.
e tinham muitos comentários negativos, assim, falando que o hotel não era bom, não era limpo, várias coisas, assim, falando mal. E eu fiquei até com medo, assim, mas eu falei, bom, como é só um dia, vamos dormir só uma noite, eu vou arriscar, porque o preço estava excelente. Gente, assim, eu amei o hotel, viu? Me surpreendi, tinha até piscina, a gente não deu tempo de usar, mas um hotel muito bom ali da Rede Andrade, né? Em frente à praia ali da Barra, do Forte da Barra. Eu não tenho do que reclamar, viu? Assim, talvez as pessoas não tenham muita noção também, né? Querem pagar um preço super barato e querem um hotel 5 estrelas, um café da manhã 5 estrelas. Então, assim, gente, tudo é de acordo com a realidade, né? Eu, assim, a gente é bem tranquilo quanto a isso, sabe? Eu me viro com tudo, eu não sou enjoada com nada. Então, pra mim tava excelente, assim, foi tudo dentro do esperado, superou minhas expectativas, gostei bastante. E ali em Salvador, o que aconteceu? A gente chegou, a gente foi direto lá pro Pelourinho, ali pro elevador Lacerda, né, pra conhecer. Então, primeiro fomos lá no Mercado Modelo, era domingo, então tava fechado, a gente só tirou foto ali em frente ao Mercado Modelo. Subimos o elevador Lacerda e quando chegou ali no Pelourinho, a gente foi, conheceu, tirou foto por ali, mas lá no meio mesmo, no coração do Pelourinho, que é onde tem até a casa do Michael Jackson e tal, tava tendo algum evento, o Olodum tava tocando lá, tava tendo show, e muita gente, era um evento fechado, assim, então a gente não conseguiu entrar lá no meio, no centro mesmo do Pelourinho, a gente não conseguiu descer, porque tava fechado, mas deu para ouvir que tava tendo show, que eles estavam tocando tudo, mas a gente não conseguiu entrar lá. E na hora de ir embora, de voltar ali do Pelourinho pro hotel, o nosso carro começou a dar problema. Já tava falhando, dando um probleminha na embreagem, né, antes de chegar em Salvador, mas chegando lá a embreagem parou de vez. E aí com muito custo a gente conseguiu chegar no hotel. Só que aí depois não deu pra gente sair à noite, nada, porque o Paulo teve que ficar mexendo lá na Doblô. Depois mais pra frente eu vou colocar um videozinho aí da Doblô. E foi um pouco tenso, assim, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir continuar a viagem. Era domingo, não tinha mecânico aberto. Se a gente fosse esperar na segunda-feira, né, dia seguinte, para arrumar o carro, a gente ia perder a nossa próxima reserva, né? Porque estava tudo cronometrado. Então foi uma tarde, noite, assim, um pouco tensa, preocupados com o carro. Mas aí no dia seguinte, o Paulo conseguiu consertar lá, dar um jeito pra gente seguir pro nosso próximo destino, que era Aracaju, em Sergipe. E aí de Salvador para Aracaju foi quando começou a inverter um pouco a ordem das coisas, porque a gente estava naquela pegada de dirigir de manhã, chegar na cidade na hora do almoço e aproveitar a parte da tarde. Como deu problema no carro lá em Salvador, no outro dia de manhã a gente queria conhecer um pouquinho ali de Salvador, eu queria ver o Forte da Barra. Então eu falei, vamos, né, conhecer e depois a gente vai para Aracaju. E aí começou a inverter, ao invés de a gente dirigir de manhã, aproveitar a tarde, a gente foi conhecer o Forte da Barra de manhã, um pouquinho ali de Salvador. Dirigimos na parte da tarde e chegamos em Aracaju mais à noite, assim, tipo umas 5h30. Então a gente foi direto para um parque que tem lá que chama Mundo da Criança. As crianças brincaram ali, andaram de carrinho, né? Comemos ali na orla ali da praia. Depois fomos para a pousada, onde a gente ficou, chama Infinity Pousada, também bem legal. E aí no outro dia de manhã que a gente foi na praia em Aracaju. Então inverteu um pouquinho a ordem devido a esse problema do carro, mas também deu pra gente aproveitar a praia ali na parte da manhã. Almoçamos em frente à pousada, tinha um lugar que tinha almoço. E depois nós seguimos de Aracaju para Maceió. Tava olhando aqui na minha colinha. É muita cidade, gente. Então saímos por volta do meio-dia para ir para Maceió. E aí esse trajeto de Aracaju para Maceió, aí o carro começou a falhar muito mesmo. A gente foi bem aos trancos e barrancos,
que foi dando bastante problema na embreagem. Tá vendo aí a Doblô? Estamos aqui numa cidadezinha interior de Sergipe, Cropiá, divisa com Alagoas. Tem um probleminha na Doblô, né? Imprevistos acontecem. Viajantes, olha onde está a Doblô, pernada, na oficina. Deu um probleminha na embreagem, paramos aqui numa cidadezinha interior do Sergipe, divisa com Alagoas. Estamos aqui no centro. Os viajantes aqui, isso aí, né? Imprevistos acontecem. Mas aqui é bem bonitinho, viu? Acho que é uma cidadinha turística, divisa com Alagoas, as margens do Rio São Francisco. Tem bastante ônibus de turismo lá no Rio São Francisco. Ó, lá na frente já é o rio ali naquela parede branca. Aqui no mercado tem uns produtos diferentes, marcas que não tem lá, né? Ó. Cremogema, isso aqui não tem no estado de São Paulo. A Rosina. Cidadinha aqui, ó, divisa de Sergipe com Alagoas. Cropiá, nas margens do Rio São Francisco. Cropiá, estamos aqui para verificar a embreagem. Coitado, tava ele de novo, óleo na embreagem. BR-101 aí toda parada e a Doblô arriou, sem embreagem. Nem sei onde nós estamos aqui, mas saindo do sertão de Sergipe, do sertão de Alagoas. Nosso Senhor, seguimos. Tata não resistiu ao soninho depois do almoço. Tá lá. Agora esse aqui, firme e forte, não dorme. Estamos aqui. Não sei ainda, vou descobrir em breve que cidade que é essa. Estamos aqui. Descobri o nome da cidade, é São Miguel dos Campos. O nome em cima da casa. É aqui que estamos. Então vocês viram aí, né? Entre Sergipe e Alagoas, bem na divisa do estado, tinha uma cidadezinha ali, Cropiá. E aí o Paulo decidiu entrar ali para ver se encontrava alguma oficina, algum mecânico, né? E ele foi na oficina, a gente ficou aguardando ali um pouquinho, descobrimos até que era uma cidade turística ali nas margens do Rio São Francisco. E acabou que não compensava a gente mexer no carro ali, porque era uma cidade pequena, eles não tinham as peças, o que precisava. E aí o Paulo falou, ó, vamos tentar ir até Maceió, né? A gente chegando em Maceió, já é uma capital, uma cidade maior, vai ficar mais fácil de encontrar algum mecânico. Então o trajeto foi bem lento, porque a gente tinha que ficar parando, ele ia lá tirar o ar da embreagem e tudo mais, pra gente conseguir chegar. Então chegamos em Maceió já à noite, assim, a gente foi ali na praia, tiramos fotos à noite, e aí no outro dia de manhã, ele foi atrás do mecânico e eu fiquei no hotel ali com as crianças. Graças a Deus, o lugar que a gente ficou em Maceió também era um lugar excelente, a gente ficou no RN Studio Premium, um prédio também de apartamentos, né, que os anfitriões alugam. Mas ali tem toda uma estrutura, tem piscina, tem restaurante, padaria embaixo, é um lugar também excelente. Então a gente acabou que não perdeu nada. As crianças ficaram na piscina a parte da manhã, enquanto o Paulo foi levar o carro, procurar um mecânico. Aí depois ele veio de Uber, né? O carro ficou lá no mecânico e a gente foi pra praia e aproveitou a parte da tarde na praia também ali, enquanto o carro tava no mecânico. Aí o carro ficou pronto lá para umas 7 da noite, que a gente conseguiu pegar e ir para São Miguel dos Milagres, que era a nossa próxima parada, né? Por mais que já estava tarde, a princípio eu não queria andar à noite, mas era pertinho de Maceió para Milagres, é perto. Então deu certo, a gente conseguiu chegar também no próximo destino. Isso é São Miguel dos Milagres. Uma praia praticamente exclusiva para nós. Um mar em formato de piscina. Uma delícia, quentinho. Não tem onda para as crianças. Muito bom, hein? E aí chegamos em Milagres à noite, né? Devido a essas questões do carro, acabou invertendo a história. No outro dia de manhã foi bom, porque aí a gente dormiu, descansou. Eu consegui levantar cedo e ver o pôr do sol lá na praia dos Milagres. Eu achei a coisa mais linda, gente. Eu amei, eu queria muito conhecer São Miguel dos Milagres e realmente superou minhas expectativas.
A gente ficou ali no Hanamana Flats, tá? Se vocês forem procurar no Booking, é esse nome. E é bem pertinho da praia, então eu consegui levantar cedo, tava todo mundo dormindo, eu fui lá, vi o nascer do sol, foi muito gostoso. E aí depois a gente foi com a família, tudo. É uma praia assim, um mar em formato de piscina, um verde água, coisa mais linda, uma praia tranquila, não tem muita gente. Então foi um outro destino assim que eu quero muito voltar, que eu gostei bastante. Vamos ver. Vamos ver que não tem algas. Ih, tem onda aí, hein? E aí depois do almoço a gente foi para Maragogi. De Milagres Maragogi também é pertinho. Então a gente foi para Maragogi e a gente ficou a parte da tarde ali na praia. A maré tava alta, então a gente não conseguiu ver o caminho de Moisés ali aberto, né? Mas a gente conseguiu ver uma praia linda também, um mar lindo, incrível. O que eu fiquei um pouco impactada é que a cidade de Maragogi em si não é bonita, gente. É muito feia, assim. Até eu comentei com o Paulo que a chegada em Aracaju, por exemplo, é a coisa mais linda, assim, aquele monte de coqueiro. É muito linda a paisagem. E a chegada em Maragogi não é bonita, assim, a cidade é feia. É um contraste, assim. A hora que você atravessa a rua e vai pra praia, é um cenário realmente do Caribe e tal. Mas depois, a hora que você volta para a cidade, é estranho, assim, eu imagino que não tenha muito investimento, que o investimento seja só no turismo e a cidade parece um pouco abandonada. E em Maragogi, a gente ficou numa pousada, chama Vila Costeira, e também aconteceu de furar o pneu do carro, tava com alguns vazamentos, e aí Paulo também conseguiu, com as parafernálias dele, consertar. Vou deixar o videozinho aí pra vocês. Quinze para 7 da manhã, vamos fazer uma manutençãozinha, kit zero. Já de cara achei o vilão aqui, ó. O vilão tá aqui, ó. Vou tirar ele aqui. Não é esse ainda não, mas esse também quase penetrou, hein? Vou fazer um teste aqui, estanquidade, parafuso. Tem dois pequenos vazamentos, ó. Um vazamento e tem outro vazamento aqui na borda aqui, ó. Outro vazamentinho aqui, ó. Outro aqui, ó. Um eliminado. A marretinha, a alavanquinha bate na borracha, bate aqui internamente e já era, sentou a borracha. Está pronto, agora é só cortar. Instalar e calibrar novamente. Para garantir mais um líquido penetrante. Isso foi vir nadar? Não, né? Lógico, Paulo, quem que vai poder nadar com tubarão? Não, não. Aí depois de Maragogi, a gente ia passar por Porto de Galinhas, já em Pernambuco, para passar o dia lá e depois seguir para Recife, né? A gente ia dormir em Recife, tinha reserva em Recife. Então isso a gente fez, saímos de Maragogi, passamos em Porto de Galinhas, passamos o dia ali muito gostoso, almoçamos ali na praia, gente, foi uma delícia, assim, não tem o que explicar. Eu amei Porto de Galinhas. Eu acho que foi o mar mais lindo que eu já tinha visto. Foi excelente, assim, aquela praia com jeito de praia mesmo. O pessoal vendendo as coisas, com muita estrutura, com lojinha, com estacionamento. Eu gostei bastante ali. E aí fomos embora à tardezinha e fomos para Recife, só para dormir ali em Recife. E aí a gente ficou em Recife no Mar Hotel Conventions. Gente, que hotel excelente. No outro dia de manhã, o melhor café da manhã que eu já comi na vida, assim. Não tem como falar, que delícia. A gente até ficou um pouco mais do previsto lá, porque tinha piscina, as crianças queriam entrar na piscina, porque é um hotel, assim, excelente, excelente. Passamos depois no centro histórico lá, para ver o Marco Zero, tudo, tiramos foto. E aí seguimos já rumo a Natal, né? Antes de chegar em Natal,
a gente passou por João Pessoa também para conhecer, mas o nosso destino final, nossa hospedagem ia ser em Natal. Então passamos ali por João Pessoa, na Paraíba, vimos um pouquinho ali da praia, muita gente vendendo coisa, feirinha, um pessoal muito tranquilo, viu? Achei o pessoal muito de boa ali em João Pessoa, gostei, gostaria de ter ficado mais, né? Mas não dava, porque a gente tinha que seguir viagem e chegamos em Natal já à tardezinha, assim, já quase noite. Lá em Natal a gente ficou numa pousada, chama Recanto de Ponta Negra, né? Ali na praia de Ponta Negra, pertíssimo da praia, assim, só descer um quarteirão você já tá nas escadarias ali de Ponta Negra. E aí no dia seguinte, em Natal também a gente ia ficar 2 dias, né? Então chegamos um dia, no dia seguinte a gente tinha o dia todo ali para aproveitar. A gente decidiu ir para Pipa, né? Para conhecer lá a praia de Pipa. A gente ficou na praia do Marceneiro. E também amamos, gente, amamos o lugar, a barraca que a gente ficou excelente também. Passamos o dia ali em Pipa, voltamos para Natal, a gente foi à tarde, à noite passear lá na orla de Ponta Negra também, jantamos por lá. E encerramos aí, né, chegamos no nosso último destino da ida, para no dia seguinte começar a nossa volta para casa. Então, gente, de resumo assim da ida, foi isso, né? Foram essas cidades que a gente passou, a gente rodou 4.275 quilômetros na ida, tá? Posso até falar para vocês, a gente gastou de combustível 357 litros de combustível, né? Para essa ida, onde a gente passou em 17 cidades e andou também ali dentro, né, das cidades. O carro teve essa questão da embreagem, a gente acabou trocando as peças lá em Maceió, então teve um gasto extra que não estava no orçamento, né, com o carro, mas faz parte, né, quando a gente está numa viagem de carro, aí tudo pode acontecer. Mas tirando isso, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu contornar e chegar, não perdi nenhuma das diárias que eu tinha reservado da ida, né, deu tudo certinho, a gente conseguiu chegar no destino final. Então, assim, antes de começar a volta, né, recapitulando aí. Primeiro lugar, gente, planejamento, decidir o período, né, que você tem aí de viagem, quantos dias e o orçamento, quanto você pode gastar. Se preparar também a respeito das cidades, né, montar o seu roteiro e pesquisar um pouco de cada cidade, onde eu posso parar para comer, né, entre uma cidade e outra, pesquisar os postos de combustível. Você pode ver isso tudo na hora? Pode. Mas assim, gente, a maioria dos lugares não funciona a internet, tá? Tem lugares que você anda um bom trecho sem nada, assim, é um ermo. Ainda eu brincava, falava, não tem civilização. Então, tudo que você puder se programar antes é melhor. Leve bastante lanchinhos, principalmente se for com criança, gente. Eu levei, já saí daqui com um arsenal de comida. Tudo que eu podia levar de lanchinho eu levei. E cada cidade que eu ia, passava no mercado, comprava alguma coisinha, ou no próprio posto, nas paradas, comprava alguma coisinha para abastecer ali, sempre tendo lanchinhos no carro, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? As crianças têm fome toda hora. Então, se programe para você ter uma viagem tranquila, né? Faça manutenção do carro, mesmo fazendo a manutenção, pode acontecer de ter algum imprevisto, né? Como a gente teve, mas tudo que você puder previamente deixar preparado é melhor. E aí a gente iniciou a nossa volta para casa, né? Então a gente saiu de Natal, no Rio Grande do Norte, rumo a Picuí, na Paraíba, porque o Paulo ia visitar uns amigos de infância dele ali,
Então a gente fez esse trajeto. Não é o usual, né? Não é o trajeto que o pessoal costuma voltar para vir de lá para cá, mas a gente tinha essas paradas para fazer. E aí a gente passou ali pelo sertão da Paraíba, foi uma coisa que me impactou bastante, sertão do Rio Grande do Norte, muita seca, né, aquela plantação de palma, então assim, visuais que a gente não vê por aqui, casas ali, né, no meio, com cisterna, porque não tem água encanada, enfim, uma realidade bem diferente, então foi interessante de conhecer. E aí a gente passou na casa dele e depois de lá a gente foi para Pedra, em Pernambuco, onde a gente ia ficar 2 dias ali na casa dos nossos amigos. Então chegamos à noite ali em Pedra e nossa, a gente não tem o que falar, né? Como eles nos receberam bem. Foi assim, um período, mesmo que curtinho, né? A gente queria ter ficado mais, mas foi excelente, foi muito gostoso poder matar a saudade. A gente ficou no dia seguinte ali e depois já seguimos viagem, que era o nosso objetivo, chegar até Brasília, né? Então a gente passou ali por Picuí, pousamos em Pedra e depois seguimos viagem. Gente, aqui é tudo uma secura brava, viu? Não tem nada de nada. Pensa aqui, saço. Às vezes tem uma casinha lá, meio mato, mas é uma secura. Olha onde nós estamos aqui, ó. Ventilador natural. Aqui é só. Olha lá. Criançada. E nós estamos aqui, ó. Aí eu vou tirar foto de você. Foi muito lindo ali também conhecer a pedra, né? Subir lá, a gente foi na Pedra Furada, fomos na pedra, na cidade de Pedra também. São paisagens assim magníficas, né? Que a gente fica encantado assim de ver. E aí a gente seguiu para Petrolina. Eu decidi pousar ali porque é uma cidade também turística, né? Margem do Rio São Francisco. O Paulo queria experimentar ali a carne de bode, então fomos lá no bodódromo, comemos a carne. Então foi um ponto estratégico de parada ali no meio do caminho. Em Petrolina a gente ficou num hotel que chama Grande Rio, né? Então pousamos ali e depois seguimos rumo a Brasília, né? Então, durante esse trajeto, a gente pousou na cidade de Ceabra, passamos ali pela Chapada Diamantina, né? Um lugar muito bonito, muitos morros, um lugar turístico também, não dava tempo da gente conhecer as coisas por ali, mas um lugar muito bonito. Em Ceabra, a gente ficou num hotel que chama Chapada Hotel, bem na margem da rodovia, assim. Então, a gente decidiu ali na hora, né? Reservamos na hora. Igual eu falei, a ida já deixei tudo programado. A volta a gente foi vendo, né? Conforme ia chegar, em que cidade a gente ia conseguir parar. Então, ficamos nesse hotel. Depois seguimos no dia seguinte. Aí no dia seguinte a gente foi até a divisa da Bahia com Goiás, então nós ficamos ali no Hotel Rosário, anexo ao posto Rosário. Gente, o posto excelente, se você estiver passando por ali, que lugar assim completo, tá? O hotel muito bom e o posto ali em si também, o café da manhã, tudo muito bom, muito completo, então vale a pena. Bom dia pessoal, hoje é o café da manhã, nós estamos aqui no Divisa de Bahia com Goiás. A gente tem esse posto aqui, tem o hotel já incluso. Chegou o café da manhã, esse aqui. Nunca pegou um café da manhã, de porção tamanho. Aqui tem farofa, aqui tem ovo mexido, com leite, linguiça com mexido. Aqui tem pamonha, aqui tem cuscuz, omelete, ovo, batata doce, mandioca. Tem almoço e janta junto, hein? Com petisco, suco de várias qualidades. Quilo aqui, se for comer particular, come também, 98 kg do café da manhã. Aqui tem café com açúcar, café sem açúcar, leite. É isso. Posto que chama Rosário, hein? Estrutura linda aqui, que é incluso hotel. É Rosário. E aí, enfim, chegamos em Brasília no dia seguinte. A gente ficou lá numa pousada, chama Flor de Brasília, fica ali na Vila Planalto.
Então chegamos em Brasília, já fomos direto lá para a Praça dos Três Poderes para conhecer ali o Congresso Nacional. Demos sorte que a gente conseguiu entrar para participar de uma visita mesmo sem ter agendado, então a gente conheceu ali o Congresso, tiramos foto por ali, né? Fomos para a pousada, dormimos e no dia seguinte, no domingo, a gente ia para Goiânia. E acabou coincidindo de ser um dia que ia ter uma manifestação ali na cidade, então a gente também conseguiu ir lá, ver, né, participar também. E aí depois seguimos para Goiânia. Em Goiânia a gente ficou ali no Hotel Rio Branco. Não conhecemos muito de Goiânia, só fomos para dormir mesmo, porque passamos o domingo todo ali em Brasília, almoçamos em Brasília, depois a gente foi para Goiânia. Então foi mais um ponto de parada mesmo, né, pra gente poder dormir, descansar e seguir viagem no dia seguinte, que já foi o dia 26 de janeiro, né, onde a gente já seguiu de Goiânia direto para Catanduva, direto para nossa casa. Paramos aqui no restaurante para almoçar na BR-53. Pensa que lugar lindo. Peixinho aqui, ó. Chama o caipirão. Ó a frase. Bastante frases aqui nas árvores. Tem animais. Restaurante lá dentro, que é uma delícia de comida. E essa parte aqui é como uma fazendinha. Lá na frente tem as aves. Aqui tem pônei, cavalinho, carneiro, tudo. As crianças estão lá vendo. Redário, parquinho. Tem uma tirolesa aqui, ó. Pra lá o restaurante, loja. Chegamos da nossa viagem! Então, gente, resumo da volta, a gente passou por 7 cidades, rodamos 3.586 quilômetros e gastamos 326 litros de combustível, né? Na volta foi mais corrido, né? A gente veio mais rápido, com menos dias, né? Na ida a gente foi parando nas praias e tal, na volta foram menos dias. Então, gente, basicamente foi isso, assim, sei que o vídeo vai ficar longo, eu tô correndo aqui pra poder não ficar um vídeo tão longo, mas depois vocês podem deixar nos comentários, perguntas, que eu vou respondendo todos os comentários, né? Mas mais um ponto que eu queria falar, gente, sobre as condições das estradas. Quando a gente começou a planejar, muita gente falou, ai, o Nordeste, as estradas são muito ruins e não sei o que. E, gente, não achei estradas ruins, tá? A única estrada que eu achei ruim, a BR-262, que liga ali Belo Horizonte a Vitória, realmente estava bem, bem ruim. Todas as outras estradas, assim, excelentes. Eu até tirei uma foto aqui do meu caderninho da rota das estradas que eu anotei, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas não teve, a gente subiu o litoral, a maior parte pela BR-101, né, e tá excelente. Olha aqui, gente. A rua de pedra. Tá tremendo até o carro. A única mudança que a gente fez na rota que já estava programada foi ali de Picuí, que a gente ia para Pedra. O GPS estava jogando numa rota ali pelo sertão. E aí os amigos nossos falaram, olha, não é muito bom esse caminho, é melhor você ir ali por Campina Grande, que vocês vão pela BR, demora um pouco mais,
mas é uma estrada melhor. E aí a gente ouviu a dica deles e foi excelente também. A única estrada ruinzinha que a gente pegou foi ali de Pedra para Petrolina. Foi um pedaço assim bem esburacado, se eu não me engano é a PE 090. Só que já tá passando por reforma essa estrada, tava tendo reforma. Então creio que logo vai estar boa também. Mas foi esse único pedacinho ruim que a gente pegou no Nordeste. De restante, tudo ok, as estradas, essa história que as estradas do Nordeste estão ruins, não vimos estrada ruim, mas como eu falei, a gente foi pelo litoral, a gente não passou muito ali no sertão, passamos alguns pedaços só, e onde a gente passou, tava tranquilo, tava tudo ok. E outro ponto que eu queria comentar também sobre alimentação, né? Igual eu falei, a gente não tem frescura com nada, a gente é super tranquilo. E eu estabeleci um valor que a gente podia gastar por dia com comida, de acordo com o nosso orçamento. Então, assim, gente, teve dias que a gente comeu uma marmita de R$ 20 dividido em 4 pessoas. E teve dias que a gente comeu um prato típico, sei lá, de 300, R$ 400. Então, assim, tudo é um equilíbrio. Não dá para todo dia você ficar gastando muito com comida, a não ser que você tenha um orçamento aí livre, não era o nosso caso. Então a gente teve um equilíbrio, assim, a gente comeu em shopping, a gente experimentou várias coisas da culinária local que a gente queria experimentar, né? Comprei lanchinho, às vezes a gente não comia fora, comia alguma coisa no hotel, pedia no iFood, então teve de tudo um pouco, sabe? Parte de alimentação, a gente comprou fruta também, que o meu menino come muita fruta, então eu levei uma bolsa térmica, chegava nos lugares, colocava na geladeira, então sempre eu tinha as frutinhas dele ali. Maçã, que é muito prático de comer no carro, ali picar, lanchinho assim com bisnaguinha, salgadinho, é o que eu levava no carro assim pra facilitar, né? Pão de queijo, sanduíche, eu levei sanduicheira, então quando dava também no hotel fazia sanduíche para levar. Dessa forma a gente foi levando assim a parte da alimentação. E para entreter as crianças durante a viagem, gente, muito tempo no carro, eles ficam cansados, a gente fica, né, ainda mais eles. Então, assim, em primeiro lugar, internet, tablet, um celular para cada um, quando tinha internet. Quando não tinha, eu baixei joguinhos, eu baixei vídeos no tablet para assistir. Então, assim, a mais velha era mais tranquilo, né? Agora, o mais novo, ele ficava estressado, então por isso que tem que ter bastante artifícios ali para poder entreter. Eu levei brinquedo, lozinha mágica, aqueles minigames para jogar no carro, tudo que podia levar eu levei. E a gente fazia brincadeiras, né, cantando musiquinha, e assim foi, tentando entreter ele ali, né, todo o tempo da viagem, né, é difícil. É lógico, você vai para uma viagem dessa, você tem que ter paciência, né? Entender que as crianças também cansam de ficar no carro. Por mais que a gente optou por dirigir pouco, mas mesmo assim, qualquer período, às vezes daqui para a escola eles já ficam estressados. Imagina tanto tempo dentro do carro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter paciência, entender o contexto ali da situação e levar coisas também que possam ajudar a entreter. Então, eu comprei até uma bolsa que coloca atrás do banco assim. Depois, no meio da viagem, acabou quebrando, enfim, a gente colocou no bolso do próprio banco as coisas,
mas eu levei bastante coisa ali para entreter eles também, de brinquedinhos, eletrônicos, tudo mais. Eu sou o Felipe. Oi, Felipe, tudo bem com você? Tá me escutando, papai aí? Não chama Felipe, é Felipe Bate. Felipe da Dinarte. Felipe Bate. Me fala que Felipe Bate. Tá bom, Felipe Bonte, o que é isso aí? Quem dá bote é cobra. É bote de robô. Não. Então é isso, gente, de uma forma aí bem resumida, né, para não ficar um vídeo tão longo, maçante de assistir. Tentei deixar aí algumas dicas que eu acho que são importantes para a organização da viagem. A princípio a gente fica até com medo, fala, meu Deus, é uma viagem muito longa, com criança. Mas a gente também não pode ficar pensando muito, que se a gente pensar, a gente não vai, não faz nada, né? Como eu falei lá no início, foram mais de 7.000 quilômetros rodados, foram 23 cidades, 10 estados, mais o Distrito Federal. Então foram lugares maravilhosos que a gente passou, são memórias que a gente vai levar para a vida toda. Então vale a pena às vezes a gente fazer um pouquinho de loucura aí, mas ter experiências para contar, né? E se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me comprometo a responder, porque eu sei como eu fiquei doida procurando dicas antes de ir. Então posso deixar mais coisas aqui para vocês, mais opções, esclarecer melhor, que alguém tiver alguma dúvida, deixa aí que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima viagem!